Fala moçada, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à aula de número 2, a videoaula de número 2 da disciplina de editoração e planejamento gráfico. A gente já fez alguns encontros síncronos para apresentar plano de ensino, discutir as edições anteriores do Jornal Mural e fizemos também já atividades síncronas, no caso uma, para dirimir as dúvidas que porventura surgiram em relação ao texto de número 1 sobre a tipologia. E este vídeo vai tentar dar conta daquilo que o texto de número 2 traz, que é do mesmo livro, né, o capítulo 2, do mesmo livro de onde nós extraímos o texto de número 1, seguindo inclusive a sequência, né, de capítulos. E a gente vai trabalhar então aqui agora sobre as cores. A gente trabalhou no texto de número 1, que é o capítulo 1 do livro, a questão da tipologia. Então, detalhamos as diferentes famílias de fontes, fui citando alguns exemplos de fontes específicas que pertencem a essas diferentes famílias. Procuramos compreender quais são as mais adequadas, quais são as menos adequadas e quais não são adequadas para o uso no jornalismo. Procuramos explicar por que isso acontece. Então, não é uma escolha trivial, não é uma escolha aleatória. Essa escolha segue uma lógica, segue princípios muito elementares do planejamento gráfico, que vão fazer com que certas fontes sejam mais adequadas do que outras para o uso no jornalismo. E a gente também tentou entender quais são as características, os traços dessas fontes que fazem delas mais ou menos adequadas, e também tentando emitir luz para os efeitos que isso provoca no leitor, o que aí sim, né, termina a trajetória de apropriação ou o fato de ser menos apropriada para o uso no jornalismo. Então a gente encerra o assunto sobre a tipologia, evidentemente que são coisas que a gente vai retomar mais adiante na hora de trabalhar com o programa propriamente e no momento em que vocês forem elaborar os projetos gráficos. E agora, então, a gente vai adentrar o assunto cor para que nós possamos entender aquilo que nós já compreendemos em relação às fontes. O que é, então? Que a escolha também das cores não é um movimento por parte do designer gráfico aleatório, tá? E justamente por não ser aleatório, precisa seguir uma determinada racionalidade para que a gente consiga atingir os objetivos, que é basicamente fidelizar o leitor. É fazer com que o leitor não deixe de ler o texto que foi produzido naquela revista, naquele jornal. Se na aula de número 1 a gente trabalhou mais com jornais, agora a gente vai ter como objeto de estudo, e que também vai ser um objeto de estudo de vocês no momento de produzir a atividade de número 2, as revistas. Então, claro, como as revistas trabalham em maior quantidade com as cores do que os jornais, então nada mais natural do que trazer para cá agora, embora eu já tenha trabalhado com algumas revistas na aula de número 1 para explicar o funcionamento das capitulares, aqui então a nossa dedicação exclusiva às revistas, porque elas vão conseguir externar, vão conseguir mostrar de forma muito concreta como é o funcionamento das cores segundo as prerrogativas da epistemologia do planejamento gráfico, que é o capítulo 2 do livro que a gente está trabalhando. Eu tenho até aqui ele comigo, ó. Aqui o Produção Gráfica, Arte e Técnica da Mídia Impressa. Tá? Então esse é o livro, que é o livro do Antônio Celso Colaro, do qual a gente extraiu o texto de número 1, que coincidentemente era o capítulo 1 do livro, e agora a gente, no capítulo 2 do livro, então, apresenta aqui algumas coisas importantes sobre, e que se transformaram, então,
no texto de número 2 do nosso conteúdo programático. Então, tentando dar conta aqui do assunto cor, é sempre importante a gente mencionar que as cores, elas produzem determinados efeitos, assim como as letras também, em quem está interagindo com ela, né? Quer dizer, em quem está proferindo, né? Enfim, desenvolvendo a leitura sobre um determinado material. Neste caso aqui, a gente dá uma atenção muito maior aos materiais impressos, tá? O início do livro vai ser, do capítulo, vai ser justamente para isso. Então, nós temos o professor Antônio Celso Colaro fazendo as divisões, então ele divide lá, né? A cor segundo a cultura, a cor segundo a idade, a cor segundo o clima, a cor segundo o gênero, e ele, no final das contas, vai apresentar uma outra categoria que é a cor segundo o gosto, né? A preferência, e aí a gente está falando de uma questão muito subjetiva, porque também, assim como nós temos a questão do apreço maior ou menor por uma fonte ou outra, em relação às cores, isso também vai acontecer. O que não significa dizer que a gente não tenha alguns aspectos objetivos colocados, instituídos, porque se eles não existissem, eu não estaria aqui, e também não haveria no livro um capítulo específico para cores, né? É evidente que a gente vai se deparar com gostos o tempo inteiro, é assim, em relação ao âmbito de quem está lendo o conteúdo produzido, mas é verdade também que a gente precisa seguir certas regras, certos receituários, para que nós não incorramos no erro de produzir um material que vai ser repreendido, né, que vai gerar uma certa aversão por boa parte do público. E é isso que realmente não pode acontecer. É claro que o risco de alguém não gostar existe, mas a gente precisa prezar pelas questões mais objetivas para que ela consiga captar o maior número possível de leitores, porque este é o objetivo, então, do planejamento gráfico, não prejudicar, não comprometer o conteúdo escrito que foi duramente produzido, né? Quer dizer, demandou por parte dos repórteres tempo e esforço muito consideráveis, tá? Agora, levando isso em conta, e aqui a gente está falando de muitas subjetividades, né, ele vai abordar que, por exemplo, do ponto de vista cultural, enquanto no Brasil o branco simboliza paz, não só no Brasil, mas no Ocidente, né, o branco passa a ideia, a percepção de paz, de calmaria, nas culturas orientais, mais especificamente no Japão, a cor branca representa a morte. O que, claro, a gente não poderia colocar isso exatamente como coisas contraditórias, mas normalmente colocamos. Então, ali ele está tentando citar um exemplo de como o sentido da cor também vai mudar de uma cultura para outra. Ele vai citar a questão do clima também. Então, as pessoas, por exemplo, que moram em regiões mais frias, sentem um apreço maior pelas cores mais escuras. Por quê? Porque as cores mais escuras elas geram mais calor. Eu vou explicar um pouquinho, vou explicar um pouco sobre isso já, quando a gente falar como é que funciona, na verdade, a cor do ponto de vista da visão. Então, quer dizer, por que a gente vê determinadas cores, né? Por que a cor deste quadro ali, tirando a figura do homem carregando uma criança, né? Enfim, a cor de fundo, por que a gente vê o amarelo? Tá? É claro que é porque ali houve o uso de uma tinta amarela, mas a tinta poderia ser amarela e eu não estar vendo cor nenhuma, por exemplo, se essa gravura tivesse alocada num lugar sem cor, sem luz, perdão, né? Então aí a gente já começa a concluir que a cor que eu vejo tem relação direta com a existência ou não de luz, tá? Mas do ponto de vista dos efeitos, o Colaro também vai categorizar o clima como uma instância que pode induzir a preferência por uma cor em detrimento de outra, tá? E ele vai fazer isso, então, com as outras categorias, como eu já mencionei, e vale a pena vocês fazerem uma leitura, embora eu tenha um certo receio, porque essa divisão, como ele coloca, né, por gênero, por cultura, por clima,
Isso também a gente não vai encontrar exatamente dessa forma em outros textos que vão abordar o assunto, né? Mas vale a leitura até para que a gente possa colocar em discussão, possa refletir. Então, como introdução, como abertura, vale aqui a gente, enfim, a gente abordar essas categorizações iniciais que o Colaro acaba apresentando para a gente, tá? Então, claro, nós temos como elemento determinante para que a gente veja as cores, e isso vale também, por exemplo, para a cor de um carro, para a cor de uma roupa até, a luz. Então, a luz é o elemento primordial para que a gente enxergue as cores que estão nos sendo apresentadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, como é que é o funcionamento da luz? Eu vou tentar projetar aqui para vocês, porque o prisma nos ajuda a compreender bastante como é que funciona as cores do ponto de vista de quem as enxerga, tá? Então, por exemplo, o prisma aqui, né? Então a gente tem o prisma, é até capa de um álbum muito famoso da banda Pink Floyd, lembra bastante, né? A luz natural, por exemplo, é branca, tá? Então, embora a gente, quando criança, desenhasse o sol na cor amarela, mas a luz que ele emite é uma luz branca. E quando essa luz branca passa por um prisma, ela vai se fragmentar em várias cores, mas basicamente a gente vai conseguir enxergar 7, tá? O fato da luz branca passar pelo prisma e se fragmentar majoritariamente em 7 cores, isso tem muito a ver também com o arco-íris. Porque quem faz ali no final das contas o trabalho do arco-íris é a água da chuva. Então a água da chuva se comporta como um prisma que fragmenta a luz branca do sol em 7, majoritariamente em 7. É como se a água da chuva ficasse entre o sol, ou a luz branca que está sendo emitida por ele, e o arco-íris que está sendo projetado, então, neste caso, fragmentando a luz branca. Então, a gente tem as 7 cores do arco-íris, né? Violeta, azul, verde, laranja, amarelo e vermelho, como as cores, então, do arco-íris. Então, aqui, mais precisamente, as 7 cores, eu esqueci de mencionar o anil. Então, a gente tem o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho como as 7 cores, então, majoritárias que vão compor a luz branca fragmentada. Tá? Aqui a gente está citando o exemplo do prisma, mas no nosso cotidiano, e nós estamos ainda no período de chuva aqui em Mato Grosso, né, no mês de março, a água da chuva, então, pode atuar como um prisma fragmentando a luz branca em 7 outras cores, que são as cores do arco-íris que a gente vai ver projetadas, né, no horizonte. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tenta compreender as cores que a gente enxerga, tem tudo a ver com isso. Então, por exemplo, se eu observo que tem um detalhe azul no meu fone de ouvido, é porque todas aquelas 7 cores estão incidindo nesta parte aqui do fone, né, que de fato tem um tecido na cor azul, e este tecido reflete apenas, ele absorve todas as outras cores e reflete apenas o azul. De modo que, como o azul é a única cor que chega até os meus olhos, é a cor que eu vou acabar enxergando como predominante neste pedaço aqui do meu fone, tá? E isso vale para todas as outras cores, vale para a cor, inclusive, dessa gravura aqui que está atrás de mim. Eu estou enxergando a cor amarela, por quê? Porque ele absorve todas as outras 6 cores que incidem sobre aquela gravura e reflete só o amarelo, tá? A mesma coisa vale para cores mais extremas, como o branco e o preto.
Então, por exemplo, no caso do branco, o branco é o seguinte: todas as cores estão incidindo sobre a parede branca, que está aqui atrás de mim, por exemplo, e ela não retém nenhuma cor. E aí emite todas as outras. A soma, então, de todas as outras, que é o que vocês vão ver lá no texto, conhecido como síntese aditiva, a soma de todas as cores, então, vai redundar no branco, tá? É por isso que uma roupa branca, um carro na cor branca, vai ser menos quente do que o seu oposto. Porque enquanto a cor branca reflete todas as cores e não retém nenhuma delas e, portanto, não gera calor ou gera calor de forma reduzida, o preto vai ser o contrário. Então, o preto vai absorver todas as cores e aí, na absorção de todas essas cores, vai gerar muito mais calor. Então, quem já teve ou quem tem um carro preto sabe disso. Quem comete o grave erro de sair num dia de muito sol e muito calor em Cuiabá com uma camiseta preta, sabe disso. Então, quer dizer, as camisetas mais claras são mais frescas, são mais arejadas, enquanto que as mais escuras, seja de que tom for, aqui pensando no verde, no azul e no preto, vão acabar gerando mais calor. Tá? Não é por outro motivo que a gente encontra roupas de frio mais nesses tons escuros. Né? É claro que a gente pode encontrar um moletom branco, eu até tenho, inclusive, gosto, acho muito bonito, mas é evidente que do ponto de vista da funcionalidade, um moletom preto geraria muito mais calor, né, e muito mais, então, conforto num dia de frio do que um moletom numa cor mais clara, tá? Então, tudo isso tem a ver com a geração de luz e com a incidência e o reflexo que esses materiais nas diferentes cores vão produzir, tá? Então, é claro que um moletom preto, ele é enxergado como preto porque ele foi utilizado ali um tecido na cor preta, isso é verdade, mas é verdade também que para que eu veja a cor preta ou qualquer uma outra, isso tem uma relação também direta com a luz, tá? Então, se eu pegar uma roupa na cor laranja e colocar numa câmara totalmente escura, isenta de luz, o tecido vai continuar sendo laranja, mas eu não vou conseguir enxergar, justamente porque o fenômeno, ou porque o movimento de conseguir visualizar algo ou não, tem mais relação com a luz ou a inexistência dela num determinado ambiente do que propriamente com a cor que aquele objeto possui, tá? Então, isso é muito importante porque isso nos ajuda a compreender todos os outros conceitos, né? E ajuda-nos a entender também a questão dos efeitos e aquilo que é apropriado ou não para se usar, aí agora falando mais especificamente do jornalismo, que é, claro, o nosso campo de interesse. Aqui eu estou dando uma aula mais geral, até resvalando na física, mas o que nos interessa aqui é como funcionam as cores do ponto de vista do jornalismo, tá? Então, este é mais um elemento importante para que a gente consiga compreender de forma mais geral, mais ampla, isso que a gente vai começar a ver agora de maneira mais específica, tá? Aí, então, a gente vai para as escalas. Então, eu já dei algumas pistas aqui, né? Falei sobre a síntese aditiva, vocês vão ver no texto também sobre a síntese subtrativa, e tudo isso já tem a ver com as escalas de cores. Aqui nós estamos já no coração do planejamento gráfico voltado para o jornalismo, embora em outras áreas, como na publicidade, talvez até mais do que na nossa, isso também seja muito usado. É preciso dominar muito esses conceitos para produzir os materiais pertinentes à publicidade. Então, aqui eu vou projetar para vocês como é que funcionam, então, as escalas. Porque a gente vai ter... O texto vai dar 3 escalas para a gente, mas uma delas acaba sendo menos importante, tá? Que no caso é a Pantone. Então, a Pantone é uma escala menos importante, ela tem uma variedade de cores até maior do que as duas que a gente mais usa,
e ela consegue trabalhar também com tons, digamos assim, mais cintilantes, mais metálicos, mas ela não vai ser tão usada como as outras duas, e aqui eu já explico então a primeira dessas duas, que a gente acaba usando mais, cada qual apropriada para um determinado suporte. Então, vamos lá. A primeira delas é a escala RGB. Então, deixa eu colocar aqui, tem vários exemplos aqui para a gente usar, mas então é a escala RGB, né? Então, o que é a escala RGB? Red, green e blue. Vermelho, verde e azul. Então, o que significa dizer que na escala RGB, as cores primárias vão ser essas três, né? As três cores que dão nome a esta sigla. Então, vermelho, verde e azul, na escala RGB, são cores primárias, que na medida em que vão se combinando, vão gerando cores secundárias. No caso, o vermelho com o verde gera o amarelo. O amarelo, na escala RGB, é uma cor secundária. O verde com o azul vai gerar o anil, que é uma cor secundária. E o vermelho com o azul vai gerar aqui o rosa, né? Poderia ser o magenta também, que é uma cor secundária. No centro disso, ou seja, a somatória de todas as cores é o branco. E aí é por isso que a gente vai vai dizer que a escala RGB pertence à síntese aditiva, porque o resultado das cores, o resultado da soma das cores será o branco, tá? A escala RGB é apropriada para materiais que ficarão expostos, hospedados no ambiente virtual ou digital. Então, se eu projeto uma página, e esta página, como provavelmente vai ser o caso do nosso jornal, vai ficar alojada no mundo virtual, no mundo digital, não vai ser impressa, então a escala que tem que ser predominante no momento em que a gente fechar o jornal, fechar o arquivo, é a RGB. Porque se ela vai ficar, então, hospedada no mundo digital, não cabe a nós escolher outra escala. Então, a escala RGB, neste caso, é apropriada por quê? Porque a tela dos dispositivos, seja do notebook, de um tablet ou de um celular, ou da televisão, a tela desses dispositivos trabalha justamente com a escala RGB. Ela trabalha com cores primárias, que no caso são essas três: vermelho, verde e azul. Certo? Então aqui a gente tem a escala RGB. A outra escala, que é uma escala também muito usada no jornalismo, porque a gente trabalha com a impressão de materiais produzidos num primeiro momento no computador, mas que depois viram ali um jornal ou uma revista, é a CMYK, ou Semica, né, que é uma outra nomenclatura que a gente pode usar também. A escala Semica está alocada naquilo que o texto vai chamar de síntese subtrativa, né? Então, primeiro, neste caso, as cores primárias passam a ser outras. Bom, então, quais são as cores primárias na escala Semica? Então, as cores primárias na escala Semica são o ciano, então o C da sigla é ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Então, a gente tem cyan, magenta, yellow e black. Como a letra B, lá na escala RGB, já significa azul, para que não haja nenhuma confusão de trazer o B aqui, mas não de blue, de black, então decidiu-se imputar a letra K para representar o preto. Por quê? Porque como o preto é a cor-chave dos materiais impressos, porque no início era o papel branco com a tinta preta, e aí virou até expressão popular, né? Preto no branco, para dizer que aquilo é muito claro. E é ainda melhor, ninguém conseguiu criar uma combinação melhor do que a cor preta sobreposta ao papel branco.
Então, como o preto é a cor-chave das impressões, porque ela foi a primeira a ser criada a partir do momento em que a prensa foi desenvolvida, chave em inglês é key. Então, o K nesse caso é de key, que significa a cor preta, né? Então, a escala semíca tem como cores primárias o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. E as cores que vão sendo resultadas a partir da combinação dessas cores primárias passam a ser as secundárias. Curiosamente, cores que eram primárias lá na escala RGB, né? Então, o ciano com o amarelo gera o verde na escala semíca é uma cor secundária, na RGB era primária. O amarelo com o magenta gera o vermelho, que passa a ser uma cor secundária na escala semíca, e o violeta, que é o resultado da soma do ciano com o magenta, também aqui é uma cor secundária, tá? Então, a escala semíca vai ser a escala utilizada no momento em que a gente for tirar os materiais projetados no computador para levar ao papel. Então, sempre que a gente for fazer a impressão de um material jornalístico, e ele for evidentemente colorido, né? Porque se for preto e branco a gente não precisa nem se preocupar com essas coisas. Mas se a gente for tirar do computador para imprimir um material colorido, o arquivo precisa ser fechado, né? Precisa ser consolidado na escala CMYK, tá? Aqui tem uma boa notícia. Quando a gente está utilizando o InDesign para fazer a diagramação, ele vai partir do princípio de que aquele material será impresso, né? Porque se não fosse para ser impresso, a gente poderia estar usando um outro aplicativo. Então, ele já estará projetado para fechar o arquivo na escala CMYK. De modo que se a gente quiser mantê-lo no ambiente digital, aí sim vai precisar gerar uma conversão para a escala RGB. Né? Mas ele já está condicionado, compreendendo que a gente está utilizando justamente para produzir um material impresso, mas ele está condicionado, então, na escala semíca. Então, se ele for impresso, de fato, não precisa haver ali nenhum tipo de conversão. Só vai precisar haver a conversão se o material ficar alojado no ambiente digital, e aí, neste caso, a gente precisa fazer a conversão para a escala RGB. Por que é necessário fazer isso? Né? Por que eu não posso levar para o meio digital um arquivo fechado em semíca, e por que eu não posso levar para um suporte impresso, em papel, um documento fechado em RGB? Porque vai haver digamos, uma divergência, uma distorção nas cores. Então, a cor que eu estou vendo na tela do computador não será aquela que sairá no papel. Ela sairá com tonalidades diferentes, e aí, evidentemente, que o material vai estar todo prejudicado, tá? Por isso, então, é que é preciso ter muito atenção em relação às escalas, porque que é mais ou menos o que aconteceu naquele arquivo de um dos jornais, de um dos jornais murais que eu mostrei para vocês, que o tom do verde, né, a intensidade do verde, estava diferente daquela que de fato saiu no papel. É porque como a conversão acabou sendo feita de forma equivocada para o meio digital, então houve ali uma distorção de uma das cores, tá? Então é preciso ficar muito atento a isso, porque, como eu já falei, não é nada trivial, né? Isso não é procedido de forma aleatória. Tá, então aqui as duas escalas, uma ao lado da outra, né? A semíca, que é uma escala, então, destinada aos materiais impressos, e a RGB, que é destinada aos materiais que vão ficar hospedados no ambiente digital. Cada qual tem a sua cor primária. É evidente que, pelo fato da semíca possuir 4 cores primárias, a capacidade que eu tenho de diversificar as cores, né, por meio de combinações, essa possibilidade é muito maior do que na escala RGB, que fica limitada ali a combinações partindo de 3 cores primárias e não de 4. Tá? Então, este é um ponto aqui bastante importante para que a gente possa compreender. O passo seguinte é
é o círculo cromático, tá? Antes disso até, seja apropriado, antes até de passar para o círculo cromático, que de alguma maneira vai encaminhando aqui a nossa aula mais para o final, é importante a gente tentar entender como se dá o funcionamento das cores, tá? Porque acontece o seguinte, cada uma dessas cores vai gerar um efeito diferente por ter consigo características muito peculiares, tá? Então aqui eu tenho um gráfico, vocês têm uma tabela semelhante no texto também, é muito importante que vocês observem, embora o texto não traga a questão da frequência, né, como a gente tem aqui, né? E aí, a comparação entre frequência e comprimento de onda vai gerar uma relação inversamente proporcional em relação a essas 7 cores. Lembram lá do começo? As 7 cores que são as resultantes do fracionamento da luz branca, tá? São as cores do arco-íris, basicamente. Então, isso aqui nos ajuda a entender bastante qual deve ser o uso de cada uma delas e de que maneira esse uso deve ser procedido nas páginas dos jornais e principalmente das revistas, já que a gente vai trabalhar nessa aula mais com revista do que com jornal, tá? Então, o que nós temos aqui? Do vermelho para o violeta, eu tenho a ordem crescente de frequência. Então, o que é a frequência? Toda cor, ela vai sair de um determinado ponto e chegar até os nossos olhos, né, até a nossa visão, por intermédio de ondas, tá? E a frequência, nesse caso, é a capacidade que essa onda tem de se repetir ao longo de toda a sua extensão, né? Então, quando eu tenho uma onda começando aqui, fazendo este movimento, passando para baixo e chegando aqui de novo, eu tenho um determinado comprimento de onda. O que significa dizer que o comprimento da onda, ou seja, a frequência, no caso, não é o comprimento, perdão, a frequência, ou seja, o momento em que essa onda repete o seu trajeto, aqui chegou, né? É uma frequência. Então, outra frequência, e assim por diante. Então, significa dizer que a frequência, no caso da violeta, né, da onda da cor violeta, é maior do que da cor vermelha. O contrário vai acontecer. Então, ao mesmo tempo em que essa frequência é maior na violeta do que no vermelho, o vermelho consegue chegar a uma distância muito maior, ou seja, consegue atingir o olho de quem está enxergando a uma distância muito maior do que o violeta. E aqui a gente tem um conceito muito importante. Por quê? Porque se as cores vermelho, laranja e amarelo conseguem atingir uma distância muito maior, e aqui nós estamos falando daquilo que nós chamamos de cores quentes, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são cores frias, não vão ter força, não vão ter comprimento suficiente para chegar a uma distância muito grande. Tá? Isso significa dizer que eu posso me dar ao luxo de utilizar o violeta, o azul, o anil e o verde, que são cores frias, em proporções muito maiores, aí eu já estou falando da página de uma revista. Por quê? Porque elas vão cansar menos o leitor do que as cores amarelo, laranja e vermelho, que como tem um comprimento de onda muito maior, e eles conseguem atingir uma distância muito maior, mas aqui nós estamos falando de uma distância de leitura, e a distância é uma distância pequena, o risco que eu corro de utilizar em grande proporção, ou seja, em grande quantidade, na página, o vermelho, o laranja e o amarelo, é muito grande, de, neste caso, cansar muito mais rapidamente o meu leitor e rejeitá-lo. E a gente não pode fazer isso. O nosso movimento é um movimento contrário. É o movimento de prender o leitor na página. A mudança de página do leitor precisa se dar
em função do texto. Então, eu terminei de ler a página do texto aqui, preciso passar para outra. A mudança de página do leitor não pode ser gerada por uma questão gráfica, ou seja, por algo que o repeliu, né? Por algo que gerou no leitor uma certa aversão. E aí ele se sentiu forçado a mudar de página, ou até a fechar a revista e deixar de lado. Né? O leitor só deve fechar a revista e deixar de lado quando ele termina de ler a revista. Não por um erro do projetista, né, do planejador, do designer gráfico. Isso não pode acontecer, tá? Então, não é por outro motivo que a gente tem essa disciplina dentro do curso de jornalismo, tá? Porque a gente não pode cometer o erro, então, de digamos assim, mandar o leitor embora. A gente não pode fazer isso, né? Se ele sair da revista ou sair da página porque o texto está ruim, é um problema jornalístico, mas já não é mais um problema de quem está planejando a página, né? De quem diagramou a página, tá? Então, este gráfico aqui e a tabela que vocês têm também no texto, mas a tabela vai trazer só a questão do comprimento de onda, que no final das contas acaba sendo o item mais importante do que propriamente a frequência, tá? Então, quer dizer, como o vermelho consegue chegar a uma distância maior, mas aqui eu estou falando de uma distância pequena, né, entre o olho de quem está lendo e o material impresso, então é necessário ter muito cuidado no momento de se usar as cores quentes. Quer dizer, eu vou poder me dar o luxo de fazer uso das cores frias em maior intensidade e até em maior proporção, mas quando eu fizer uso das cores quentes, aí eu vou ter que ter muito cuidado. Se eu fizer uso numa escala, numa proporção muito grande, ou seja, numa quantidade muito grande, tomando um espaço elevado na página, eu vou ter que tirar o peso da sua intensidade. Eu estou querendo dizer que se eu for usar vermelho numa quantidade muito grande de página, eu tenho que utilizar um tom mais leve, mais fraco, né? Mais atenuado. O laranja a mesma coisa, o amarelo a mesma coisa. Agora, se eu quiser fazer uso dessas cores num tom mais forte, mais chamativo, aí eu vou ter que reduzir a proporção que essa cor vai ocupar, porque, evidentemente, eu vou correr o risco de gerar um desconforto visual no leitor, e eu não posso fazer isso, tá? Então, observem muito bem a tabela que vai trazer o comprimento da onda, e aí a gente vai entender que do violeta para o vermelho, o comprimento da onda cresce. E se o comprimento da onda cresce, isso significa dizer que o cuidado que eu tenho que tomar no momento de usar alguma dessas cores também é crescente, tá? Também é crescente. E aí eu já aproveito então para mostrar como que isso é apresentado em algumas revistas, tá? Aqui eu vou citar basicamente, majoritariamente, a Super Interessante, eu já havia mencionado para vocês anteriormente, que do ponto de vista do planejamento gráfico, né, da diagramação, a Super Interessante é das melhores produções que nós temos no mercado editorial brasileiro, de revistas, tá? Porque a Super consegue fazer muito bem o uso correto das cores na intensidade e na proporção adequada. Então, aqui o que a gente tem? Então, aqui nós temos, vejam, aqui ele está utilizando uma cor quente na maior parte da página, talvez a gente poderia dizer que em 2/3 da página ele utiliza a cor quente. Isso está contrastando com o branco e o preto do restante da página, ele não vai fazer uso de nenhuma outra cor no 1/3 restante, é só branco e preto, que são cores mais neutras, né? Então ele não comete o erro aqui de repente colocar uma outra cor ainda na parte em que está mais neutra, né? O que é feito de maneira correta, uma vez que ele já utilizou na maior parte da página uma cor quente numa intensidade elevada. Agora, aqui ele tem uma licença poética para fazer isso, por quê? Porque se trata de um infográfico, tá? E nós estamos falando aqui de uma página só. Então, a gente está falando de uma página só, em que esses 2/3 da página vão ser lidos muito rapidamente, porque a quantidade de texto neste infográfico é muito pequena. Então, neste caso, ele pôde, então, fazer uso de uma cor quente em alta intensidade, né? Porque nós estamos falando aqui de um laranja forte, não é numa cor fraca, em alta proporção, a gente está falando aqui, de repente, em 75% da página,
ou até mais do que isso, né? Ou, perdão, um pouco menos do que isso, a gente falou lá em 2/3, 66% da página, justamente porque se trata de um infográfico, a leitura do texto é uma leitura breve, eu não vou perder muito tempo. Ele jamais faria a escolha, na maior parte da página, de grande proporção de uma cor quente, em grande intensidade, com muito texto para ler. Isso estaria errado, tá? Então, vejam como é também um movimento de balança, como foi também na tipologia. É sempre isso, né? O trabalho do planejamento gráfico se dá na busca do equilíbrio, na busca da temperança. É uma virtude muito cara ao design gráfico, né? E é justamente isso que a gente tenta buscar. Aqui a gente tem uma outra página, deixa eu fazer a inversão aqui da página, tá aqui, ó. Agora todas elas vão estar deitadas porque eu estou fazendo uma combinação aqui, então, de duas páginas e não só mais de uma, né? Então vejam aqui, nesta dupla de páginas, né, com a revista aberta, então a gente tem o uso, né, vejam, né, em maior proporção e até intensidade uma cor fria, como eu falei para vocês, as cores frias, elas não têm tanto risco que as cores quentes têm. E aí vejam, né, e aqui sempre é importante o conceito. Depois nós vamos trabalhar lá a questão do círculo cromático, as cores que se complementam. Então, e aí o jogo sempre vai ser esse. Quais são as cores que se complementam? Cor fria com cor quente. Depois lá no círculo cromático eu vou mostrar para vocês como é que isso se dá. Então no círculo cromático a gente tem as cores complementares, que é o casamento entre uma cor fria e uma cor quente. Olha só o que nós temos aqui, ó. Uma cor fria, que no caso aqui pode ser considerado o azul, violeta, com uma cor quente, que neste caso aqui é o laranja, né? E dentro desta mesma imagem aqui, dessa mesma ilustração, a gente tem as duas, né? O violeta e o azul, que são cores análogas, é um outro conceito que a gente vai aprender lá no círculo cromático, são cores vizinhas, elas já não são mais complementares, elas são vizinhas, mas aqui tendo o laranja como cor complementar. Tá? Então, o círculo cromático ele está todinho aqui. Quer ver? Vamos mostrar já? Porque aí a gente já dá conta e passa a entender como é que a Super Interessante trabalha de maneira muito pertinente isso na sua publicação. Porque uma coisa é o círculo cromático, você vai ter isso também no texto. Mas assim, o que isso significa no material jornalístico? Tá aí na Super Interessante para você ver. Depois eu vou mostrar outras duas publicações, neste caso internacionais, para vocês verem como é que isso acontece. Tá? Então nós temos aqui, ó. Então, as cores complementares, né? Então, o violeta com o amarelo, o azul com o laranja, o anil com o vermelho, o verde com o magenta, tá? Então, isso são cores complementares, né? Quando a gente pega os opostos do círculo cromático, é importante este conceito, este entendimento, para saber como é que eu faço, então, o casamento das cores dentro de uma mesma página, como foi no caso aqui da Super Interessante, que eu mostrei para vocês, né? Então, tá aqui as cores complementares, o violeta, o azul com o laranja, ou então como isso acontece em páginas diferentes, mas que estão abertas e que no final das contas acabam apresentando o mesmo espaço, um espaço mais ampliado, né? Então aqui eu tenho uma cor mais fria que é representada pelo violeta ou pelo azul, com o laranja, que é uma cor também muito predominante na página ao lado, tá? E o funcionamento das cores análogas, que é o que acontece aqui basicamente e que é o que acontece aqui também, ó, tá? Aí, ó, no infográfico, eles vão utilizar as cores complementares. Então, eu tenho numa parte do infográfico o azul, ou o violeta, né, se vocês preferirem, e numa parte do infográfico a cor complementar, que neste caso aqui é o laranja. Então, cor fria, cor quente. É o tempo inteiro isso, tá? Isso aqui é tudo o conceito lá daquilo que nós chamamos, então, de círculo cromático, tá? Tá aqui, ó. E as cores análogas, então, são as cores da vizinhança, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, as cores quentes. Então, vermelho, laranja e amarelo, que são cores análogas. E aqui eu já tenho, passando pelo violeta, pelo azul, pelo anil e pelo verde, cores também que são análogas entre si,
tá? Então, as cores análogas são aquelas que estão limitadas dentro da sua própria categoria, cor fria, cor quente. Então, as cores frias são análogas entre si, as cores quentes são análogas entre si, e as cores complementares vão se dar justamente no entrecruzamento das cores de uma categoria com as cores de outra. Então, na medida em que eu pego uma cor da fria e combino com uma cor quente, eu tenho, então, aí, nesse caso, cores complementares para que nós tenhamos o entendimento total daquilo que se mostra como círculo cromático. Tá? Então, agora a gente pode voltar para as revistas, porque elas vão trabalhar o tempo todo com isso. Aqui acabou pegando muito reflexo, né? Reflexo da luz, uma pena. Então vejam, né? É o azul predominante no fundo, e aqui ele vai utilizar o amarelo como cor de texto. E aí, gente, qual que é a vantagem do branco e do preto? É que o branco e o preto são cores neutras. Eles combinam com qualquer coisa, né? Se você colocar uma calça preta, você pode colocar a camisa ou a camiseta que você quiser. Não vai dar problema de combinação. Embora eu também acho que a questão da roupa é uma coisa muito subjetiva, né? A gente faz uso das cores que a gente bem entender. Mas, já que o planejamento gráfico tem uma lógica, é isso. A mesma coisa, você coloca uma calça branca, qualquer camiseta de qualquer cor que a gente vestir vai combinar, né? Não vai dar choque, digamos assim, tá? E aí o que acontece? Este conceito de azul e de amarelo, ele vai se repetir em toda a reportagem. Aí, ó. Né? No caso aqui não é amarelo, é laranja, tá, gente? Desculpa, aqui pelo reflexo parecia amarelo, mas aqui está muito mais claro, né? Como não tem mais o reflexo, então aqui a gente tem uma cor fria, que está dando o conceito da reportagem, e a gente tem a cor quente, que está no infográfico, de novo. Tiago, mas mais da metade da página está num laranja forte, alta intensidade e alta proporção, mas é o infográfico. Então, para dar o destaque, vale então a utilização de uma cor quente em alta intensidade e em alta proporção. E aqui o conceito do laranja na capitular. Tá? Agora, o texto, porque aqui a gente vai perder muito tempo para fazer a leitura, é a regra básica do planejamento gráfico. Fundo branco, letra preta. Aqui, ó. Tá? E o olho, que é um destaque do texto que a gente tira, colocado numa fonte diferente, todinho em caixa alta, e na cor laranja, que é a cor conceito da matéria. Professor, como que eu sei qual é a cor conceito da matéria? Na capa dela. Isso aqui a gente chama de capa da reportagem. Que é o quê? São as duas primeiras páginas que vão introduzir o leitor no texto. Repare que a capa da reportagem não traz praticamente nada do texto, é só o título, a linha fina e aqui os créditos, né? Quem assina a matéria, tá? Agora, a matéria propriamente vai começar na terceira página. Aqui, ó, 1, 2, terceira página. E esse é o conceito, azul e laranja, cor fria, cor quente, tá? Demarcando toda a matéria. Aqui tem outras páginas, mas eu acabei só pegando as 4 primeiras páginas dela, só para a gente ter uma noção de como funciona a questão do círculo cromático propriamente na página de uma revista. Tá? Aqui eu tenho outra matéria. Então, vejam que aqui a gente vai trabalhar, né? Majoritariamente aqui eu observo cores quentes em relação à cor fria, que eu só tenho nessa beiradinha e aqui, né? As cores majoritárias aqui, vermelho, amarelo, laranja, dominam então esse conjunto, mas o que nós estamos falando aqui? A gente está falando de pouco texto. Então, como o tempo que eu vou perder neste espaço da revista é pequeno, eu posso me dar ao luxo de utilizar cores quentes em alta proporção e em alta intensidade também. Porque o tempo que eu vou demorar para ler isso aqui é muito baixo, né? O renascimento do Mac ou o futuro do PC. 18 horas de bateria, carregamento instantâneo, aplicativos de iOS. Veja como o novo processador M1 da Apple redefine os notebooks e como ele vai influenciar os laptops com o Windows. Então, qual que é a estratégia aqui? A estratégia é que, como é pouco texto, eu não vou ficar muito tempo preso a essas 2 páginas. O objetivo aqui é o quê? É atrair a atenção do leitor.
Então, sempre que eu busco atrair a atenção do leitor, as cores quentes são mais apropriadas. Por quê? Porque como ela tem um comprimento maior, ela acaba sendo mais chamativa. Se ela já é chamativa a uma distância muito longa, imagine a uma distância de 50 centímetros, que é a distância que normalmente a gente usa para fazer a leitura de alguma coisa. 50, 60, né? Para uns mais, outros menos. Agora, quando eu venho para a matéria, então, de novo, né? Aqui eu tenho a capa da reportagem, título, linha fina e assinatura, mais nada. Página 1, página 2 da matéria, página 3 começa o texto. Aí eu vou ter então a inversão. Então, aquele conceito de cor que já é estabelecido no começo, porque eu preciso respeitá-lo, eu não posso estabelecer um conceito de cor na capa da reportagem e de repente chegar aqui e utilizar outro. Não faz o menor sentido. Né? Então, aí o que acontece? O texto, de novo, gente, não tem nada melhor, não tem nada mais apropriado no jornalismo do que o preto no branco. Não há. Fundo branco, texto preto. Isso é para revista, isso é para jornal, isso vale para as publicações brasileiras, vale para as publicações de qualquer outro lugar do mundo. Né? Isso não muda. Então, a gente tem aqui o quê? A manutenção do conceito, então a capitular que está cravada com letra branca sobre um fundo, né, que predomina no conceito, que no caso aqui é o magenta. O magenta é esse tom de rosa aqui mais chamativo, tá? Isso é o magenta. E, de novo, aqui já com uma certa variação, né, saindo do magenta indo para o laranja, tudo cor quente, mas em alta intensidade, né? Quer dizer, é um magenta forte, aqui também é um magenta forte, mas numa proporção reduzida. Aqui, ó, num espaço muito pequeno, só para destacar a capitular, num espaço muito pequeno, só para dar destaque ao olho, e aqui no infográfico, só para dar os destaques a esses 5 tópicos que ele foi discriminando no infográfico, tá? Então tá aí, aqui é uma outra matéria. Então aqui a gente tem o amarelo e o verde como cores predominantes. A gente tem aqui um vermelho também aparecendo como cor quente, ó, muito forte, mas numa pequena proporção. E aí esse mesmo conceito vai continuar seguindo aqui, né? O verde, que é um conceito de cor já estabelecido pela capa da reportagem. De novo, né? 2 páginas, só o título, a linha fina, que neste caso veio para cima, e a assinatura, né? Não tem mais nada além disso. Repare que a gente pode estilizar os títulos também, né? Cada título de matéria é estilizado de uma forma diferente, né? É disponibilizado de uma forma diferente. Podem mudar as fontes, né? Aqui é um tipo de fonte, uma fonte da família lapidária. Em as próximas mutações está numa fonte da família romana, tamanhos diferentes, cores diferentes, tudo isso, gente, é muito saudável. E a Super Interessante trabalha isso de maneira muito apropriada. Aqui, ó, eles não fizeram distinção nem de tamanho de uma palavra para outra, nem de fonte. É a mesma fonte. O que eles distinguiram aqui? A tonalidade. Então, Renascimento e MEC vieram em negrito. O restante do título está em tonalidade normal, tá? Aqui, ó, o título estilizado também. Então, aqui está em negrito, aqui está normal, aqui eles variaram a fonte, mas tudo em caixa alta. Aqui tudo em caixa alta. Aqui, por exemplo, eles variaram também em relação a caixa alta e minúsculo. Tá? Então, olha só, né, a variedade que a gente tem só para brincar no início de uma reportagem. Tá? Isso é fantástico. Mas voltando às cores, então vejam como ele vai trabalhar com o verde e com o vermelho. De novo, cores complementares no círculo cromático. O verde é uma cor fria, o vermelho é uma cor quente. Então tá aqui o vermelho no gráfico. Alta intensidade, pequena proporção, né? O vermelho eu só vou encontrar aqui, aqui, aqui e aqui, em pontos muito específicos, né? Aqui na legenda também. Mas o verde é a cor predominante, e aí ele pode, né, ocupar uma página toda, como ele de fato ocupa. Aqui ele está ocupando numa tonalidade mais leve, né, numa intensidade mais baixa, mas lembremos, né, as cores frias não apresentam o mesmo risco
das cores quentes. Aqui o vermelho, né, muito, numa intensidade muito forte, mas uma proporção baixa, só para dar destaque ao olho da matéria. E a capitular, branca sobre um fundo verde. Verde aqui num verde mais escuro. Tá? Tudo isso é super interessante. Agora, olha o conceito da Time, que é uma revista, talvez a principal revista de variedade, né, de informação geral que a gente tenha no mundo. A Veja, de alguma maneira, tenta copiar a Time, né? O conceito é o mesmo. É uma revista de informação geral, né? Vai trazer assuntos, vai trazer sobre política, sobre economia, sobre cultura, vai trazer coisas que não são do campo do jornalismo, né? Como entretenimento. É diferente da Super Interessante, que já é uma revista especializada em ciência e tecnologia, tá? Mas essas distinções vocês vão ver lá na disciplina, se é que já não viram, provavelmente já viram, né? Em jornalismo especializado, vão ver também em jornalismo de revista como é que essas distinções funcionam. Mas por que eu digo isso? Porque as revistas de informação geral, elas são mais limpas por natureza, né? Mas vejam que mesmo num conceito mais limpo, ou seja, só apelando majoritariamente para preto e branco, o jogo do círculo cromático aparece aqui. Né? Então eu tenho o quê? Bom, eu tenho aqui em praticamente 90% da página, desse conjunto, né, de páginas, o preto e o branco, que são cores neutras. Então, em relação a elas, eu não preciso me preocupar. Porque como elas são neutras, elas nunca vão estar nem em excesso e nem em falta. Quer dizer, em falta talvez sim. Então, se a gente pecar pela falta do branco ou do preto, isso pode ser um problema. Tá? São cores muito virtuosas para o jornalismo. Então vejam que aqui eles ocupam boa parte da página, porque é uma página carregada de texto, não tem foto. Né? Então, se não tem foto, é importante não gerar nenhum elemento que canse a leitura, porque o leitor vai despender muito tempo neste par de páginas, tá? Mas então ele vai fazer uso do azul, que é uma cor fria aqui no cabeçalho, ocupando de ponta a ponta, numa intensidade baixa, é um azul muito fraquinho. E as cores quentes vão aparecer em proporção muito reduzida, tá aqui, né, como destaque de parte do olho, né, nem no olho inteiro, e como destaque do título do infográfico, né, ou desse box aqui, digamos assim. Então, nós temos aqui o amarelo e o vermelho utilizados em intensidade elevada. É um amarelo muito forte, é um vermelho muito forte, mas em proporção super reduzida. Né? Só para dar os devidos destaques aqui mesmo. E aqui é uma página da revista alemã, eu já tinha apresentado para vocês na aula passada, né? A Der Spiegel, que é a principal revista alemã também, é a Time da Alemanha, digamos assim, né? É a Veja da Alemanha. Aqui eu estou falando em relação a estilos, tá, gente? Não estou falando em relação à qualidade, tá? São correspondentes do ponto de vista da sua proposta. E também vão ser muito correspondentes do ponto de vista da sua diagramação. O conceito gráfico, né, da Veja, da Time e da Spiegel é um conceito muito parecido, tá? Então, aqui de novo, né, páginas muito limpas. Aqui a gente tem uma foto. Então, elas são páginas que não pesam. Elas não têm nada de impressionante, né? Quer dizer, é diferente da super interessante, que são obras de arte quase, né? Aqui a gente não tem isso. Então, a gente tem lá o texto milimetricamente diagramado. A gente vai ver sobre isso na aula seguinte, né? O texto aqui dividido em colunas, 3 colunas, que é o conceito básico da diagramação. A gente tem a utilização, então, do preto se sobrepondo ao branco, que não há receita, repito, no jornalismo melhor do que essa. E aí, quando ele vai fazer o uso de cores, são usos muito pontuais. Aqui, no caso, é do vermelho em intensidade elevada, aqui na linha fina, no olho e no chapéu, que representa aqui, no caso, a seção, né, política, no caso. Numa intensidade muito elevada, porque é um vermelho muito forte, aqui, mas numa proporção reduzida, né? Tá reduzido a espaços muito pequenos na combinação dessas duas páginas, né? Então vejam como, do ponto de vista jornalístico, na prática, quando a gente sai do mero gráfico, porque isso aqui
é apenas um gráfico, mas quer dizer, o que nós temos que entender? Como é que é o funcionamento do círculo cromático no campo do jornalismo? Não é outra coisa, né? E aí, então, vai funcionar dessa maneira. Então, nós temos aí que compreender as combinações entre as cores complementares, porque elas são necessárias, mas também as combinações entre cores análogas, porque elas também vão acontecer, como a gente viu nos primeiros exemplos que eu mostrei para vocês, sempre com o intuito de não cometer nenhuma impropriedade, nenhum movimento impróprio no momento de trabalhar com cores. Como eu falei, se a gente estiver produzindo um material preto e branco, ou em tons de cinza, essa é uma preocupação que não acomete o diagramador, né? Então ele vai trabalhar ali só com cores neutras, e não há a preocupação aqui do ponto de vista da combinação. É claro que vai haver a preocupação. Eu não posso, por exemplo, impor como fundo de um texto que está escrito em preto um cinza escuro. Isso não dá. Eu preciso gerar o contraste devido. Então, quer dizer, se eu estou falando de uma produção aqui em preto e branco e o meu fundo do texto vai ser, de uma parte do texto, né, vai ser num tom de cinza escuro, o meu texto precisa, evidentemente, aparecer em branco. Porque se é necessário criar o contraste para que a leitura possa ser realizada, não há outra coisa a fazer. Agora, na medida em que eu vou utilizando um tom de cinza mais claro, aí, evidentemente, que o texto, ele não só pode, como ele deve aparecer na cor preta, justamente para criar o contraste entre o fundo e o texto. Agora, em boa parte, como nós pudemos perceber, isso vale tanto para Super Interessante, que costuma criar ali um desenho mais sofisticado das suas páginas, como para outras publicações que têm uma diagramação, um design mais simplificado, né, o fundo preto, o fundo branco, perdão, para uma fonte preta é ainda o mais adequado, principalmente quando a gente está trabalhando com grandes quantidades de texto. Quando a gente trabalha com pequenas quantidades, como ocorre nas aberturas daquelas reportagens que eu mostrei para vocês, aí sim há uma estilização mais específica no uso de fontes, né? Aqui falando de famílias diferentes, de fontes diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, tonalidades diferentes, com a aplicação também de cores. É isso.